Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Meu nome é Matheus, eu sou médico neurologista e trato hoje em dia basicamente de pacientes que têm esclerose múltipla, uma doença neurológica, autoimune do sistema nervoso central, que muito provavelmente, se você está por aqui, é porque você já conhece, está tentando se aprofundar um pouco mais no assunto. Desde já eu agradeço que você esteja por aqui, me ajuda a levar esse conteúdo mais pra frente, curtindo esse vídeo, comentando o vídeo, clicando no link compartilhar, manda esse link no grupo do WhatsApp, manda pra alguém, porque o YouTube percebe que quanto mais interações tiver com esse vídeo, quanto mais curtida, comentário, compartilhamento, visualizações, mais o YouTube percebe que é um vídeo relevante, mais o YouTube vai oferecer ele para outras pessoas que possam ter gostos parecidos e mais vai te oferecer vídeos sobre esse mesmo tipo de assunto também. Então você me ajuda muito se você fizer tudo isso que tem para fazer aqui embaixo, clicar em tudo que tiver, inclusive se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tudo isso você ajuda bastante a que eu continue por aqui gravando vídeos sobre esclerose múltipla para vocês. Como vocês viram, pelo título, pela capa do vídeo ou por eu ter divulgado lá no Instagram antes de você vir para cá, o vídeo de hoje é sobre JC vírus, natalizumab, LEMP e esclerose múltipla. Então vamos falar sobre isso. É uma medicação muito utilizada por vocês, eu conheço diversos pacientes que utilizam essa medicação. Eu acredito que dos meus pacientes é a medicação que eu mais tenho pacientes utilizando, então não poderia deixar de fazer um vídeo apenas sobre esse remédio, sobre o JC e sobre o que fazer com esse JC caso você seja positivo ou negativo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, se você for lá no meu Instagram, não falei, tem um Instagram, tem caixinha de pergunta todo dia, tem vídeo, tem post, tem direct, tem tudo que você imaginar, é só ir lá, @Dr. Matheus Vaz. Se você for lá no meu Instagram agora não, depois que o vídeo acabar, e você descer lá o feed das minhas publicações, chegar até embaixo, você vai chegar uma das primeiras, vai lá embaixo mesmo, tem que baixar, tem que cavar bastante, tem que cavar bem. Você vai encontrar um post chamado Tudo que você não sabe sobre JC vírus, alguma coisa assim, tudo que não te contam sobre JC vírus. Se você começar a ler a legenda do post, vai estar escrito assim: JC vírus é um vírus bobo, mas muito bobo. E por que eu falo que ele é um vírus bobo? Porque ele está presente em quase todo mundo. Eu nunca fiz o exame, mas muito provavelmente eu tenha, muito provavelmente minha esposa tem, meu pai tem, minha mãe tem, meus irmãos têm, muito provavelmente quase todo mundo tem. Então, quando eles fazem estudos em população geral, eles descobrem que mais ou menos 70% das pessoas têm esse vírus no corpo e não sabem, nunca ouviram falar. Só foram ouvir falar desse vírus agora, quando tem esclerose, tem que escolher um remédio. Aí que foram falar, nossa, mas o que é esse vírus? Eu tenho e não sabia? Muita gente tem, e é um vírus bobo mesmo. Ele não faz nada para praticamente ninguém. Ele ele vive na pessoa adormecido, escondido. É tipo o vírus da herpes, que a gente tem às vezes na boca. Ele fica adormecido a maior parte do tempo, mas quando a nossa imunidade baixa por prova, estresse, algum remédio, nossa imunidade pode abaixar e aí ele renasce. Faz feridinha na boca, às vezes faz ferida no tórax, e depois ele volta a dormir quando a imunidade sobe de novo. E esse JC vírus, que chama-se John Cunningham, é homenagem a uma pessoa chamada John Cunningham. JC vírus. Então é um vírus bobo, mas tão bobo que quase a população inteira, bilhões de pessoas têm esse vírus, e bilhões de pessoas nunca fizeram exame para saber se tem, e bilhões de pessoas não sabem que tem esse vírus no corpo. Então, como dito, é um vírus bobo. Mas então, Dr. Matheus, por que eu tenho que saber se eu tenho esse vírus bobo, já que eu tenho esclerose múltipla? O que vai mudar se ele é tão bobo assim? Para que fazer o exame? Deixa sem saber. Se eu tenho ou se não tenho, não muda nada. É aí que a gente se engana. Ele é bobo, mas às vezes ele é traiçoeiro. Existem algumas situações que esse vírus bobo pode te atacar. Pode te fazer uma doença pior que a esclerose, chamada LEMP. L-E-M-P. LEMP. Leucoencefalopatia multifocal progressiva. É quando esse vírus bobo ataca seu cérebro. Faz lesões no seu cérebro, muitas vezes piores do que a esclerose múltipla, só que isso é raro, é muito raro. Existem algumas situações que esse vírus bobo, que quase todo mundo tem, pode se voltar contra você e atacar o seu cérebro. Essas situações são pacientes que têm HIV e AIDS, que têm imunidade muito baixa, pacientes que fazem quimioterapia, que têm um câncer avançado, usam medicações muito fortes, têm imunidade muito baixa, ou então pacientes que têm esclerose, que fazem uso desse bendito remédio chamado natalizumab. Mas não é bem assim. Tô usando natalizumab, doutor, vou ter esse negócio? Não, não é bem assim. Quando o natalizumab foi lançado, lá no começo dos anos 2000,
ninguém sabia que ele poderia mexer com esse vírus. Então lançaram no mercado, as pessoas começaram a usar, foi excelente para controlar a esclerose, foi muito bom, mas começou a aparecer casos de LEMP em quem estava usando. E daí o remédio foi tirado do mercado, a indústria foi estudar melhor o caso, foi ver quem que desenvolveu, como que desenvolveu, qual era o vírus, tudo isso. E depois o remédio foi reinserido no mercado, então já há mais de 10 anos reinserido, porque a gente descobriu como controlar esse bendito vírus. A gente descobriu o que faz ele ficar ativo, como deixar ele controlado, descobrimos que dá para dosar no sangue, o nível dele no sangue. Então agora a gente já sabe diversas estratégias que podemos usar para deixar esse vírus mais quieto, tranquilo, sem incomodar a gente. Então, mesmo se você usa natalizumab, ele é muito seguro mesmo se você tiver o vírus positivo. Então não precisa parar de tomar agora só porque está assistindo o vídeo. Continua tomando e fala com o seu médico na próxima consulta. Então funciona mais ou menos assim. Só existem duas opções. Ou você é negativa para o vírus, ou você é positiva para o vírus. Então a gente vai fazer esse exame de sangue, inclusive é o laboratório que paga, você faz de graça, é só ligar no 0800 do programa BIA. Antes de você usar, ou quando estiver usando o natalizumab, você vai fazer esse exame do vírus. Se você for negativo para esse vírus, você tá naqueles 20, 30% de pessoas que não têm esse vírus no corpo, ótimo, o remédio é super seguro para você, praticamente não tem risco de você desenvolver aquela doença, e você vai poder usar o natalizumab anos e anos. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos de natalizumab, você vai poder utilizar. Lógico, vai ser importante você continuar monitorando o vírus, fazer a dosagem no sangue com frequência, para ver se você não pegou esse vírus no dia a dia. Ah, mas como é que pega? Ninguém tem certeza como é que pega. Alguns dizem que é contato com pessoa, tipo Covid, encostou na mão, encostou no corrimão, pôs na boca e pegou o vírus. Outros dizem que é mais alimentar, assim, fecal oral, alimentos não lavados, alimentos não cozidos, mas assim, não tem como se proteger. Para não pegar tem que viver numa bolha, escondido, então não tem assim, então eu sou negativa, vou me cuidar mais, vou usar máscara. Não tem recomendação para isso. Quem é negativo, continua vivendo a vida, mas vai dosando com o tempo. Mas então quem é negativo pode usar o remédio pro resto da vida. Se continuar negativo, vai ficar usando e vai ser um excelente remédio, porque ele vai controlar muito bem sua esclerose e você não vai se incomodar, nem com a esclerose, nem com o vírus. Agora, se você é positivo pro vírus, quando a pessoa é positiva, a gente tem basicamente três valores de positivo. Abaixo de 0,9 é um valor baixo. Entre 0,9 e 1,5 seria um valor intermediário. E acima de 1,5 seria um valor alto. Então quando você fizer o exame do vírus, vai vir lá, vírus negativo, JC vírus positivo. E além de positivo, vai vir um index, um título, um valor, que pode ser mais ou menos de 0 a 5, mais ou menos. Ou então abaixo de 0,9 é baixo, entre 0,9 e 1,5 é médio, acima de 1,5 seria alto. Existe uma tabelinha que eu vou passar por editor, colocar aqui na tela, por alguns minutos, alguns segundos, que é a tabela de risco do natalizumab. E o que essa tabela nos diz? Você vai ver que aqui em cima, na região da tabela, tem o risco dos JC vírus negativos, que é de desenvolver a LEMP, que é de 0,1 para 1000, mais ou menos, que assim, quem é negativo é 0. Esse 0,1 para 1000 é só para não dizer que não é 0, porque você tem a chance de pegar o vírus e desenvolver o problema. Mas assim, quem é negativo é 0. E ali para baixo, na tabelinha, tem as colunas e as linhas, de acordo com o tempo de natalizumab que você já usa, e de acordo com o grau do seu vírus, o título, o valor dele. Abaixo negativo, de 0,9, abaixo de 0,9 é 1, 1,5 para cima. Então eles também perceberam que quanto mais tempo você usa o natalizumab, maior vai ficando o risco desse vírus te atacar. O corte que a gente mais ou menos quase sempre usa são 2 anos. Então o que eu falo para os meus pacientes? Paciente, se você é positivo para o vírus, se você é negativo para o vírus, praticamente não interessa muito nos primeiros 2 anos. Porque mesmo que você seja positivo para o vírus, esse remédio é super seguro para você nos primeiros 2 anos. Após 2 anos, provavelmente ele continue também muito seguro, mas a gente tem que começar a individualizar caso a caso. Mas os primeiros 2 anos, mesmo para quem é positivo para o vírus, o remédio é muito seguro para ser usado. Acima de 2 anos, quando você é positivo para o vírus, o risco daquela doença, da LEMP, começa a aumentar um pouquinho. E alguns médicos e pacientes optam por trocar de remédio, alguns médicos e pacientes optam por continuar tomando com algumas estratégias. Ou continua de 28 em 28 dias, ou continua a cada 42 dias, ou continua a cada 56 dias, vai fazendo ressonância a cada 3 meses, cada 6 meses, a gente consegue individualizar melhor o caso de cada paciente. Então, é mais ou menos isso. Se você for negativo para o vírus, praticamente remédio seguro para sempre. Fica só monitorando para ver se tu não pega
mas praticamente remédio vai tomar para sempre. Quem é negativo para o vírus, mais ou menos 80% vai continuar sendo negativo para o vírus, então é difícil que você positive. Até acontece, mas é difícil. Então se tu é negativo, natalizumab é uma excelente medicação. Pode ser que vai te acompanhar pro resto da vida e vai te controlar, vai te fazer muito bem. Se você for positivo pro vírus, eu continuo dizendo que o natalizumab é muito seguro para você. 1 ano, 2 anos, muito seguro para você. Eu usaria super tranquilamente em mim, meus pacientes, minha família usaria super tranquilamente. A partir de 2 anos, a gente teria que individualizar o seu caso, de acordo com o tempo de remédio que você já usou, de acordo com o valor do seu vírus, de acordo com outros remédios que você já usou antes do natalizumab, a gente colocar naquela tabelinha e ver qual é o risco que você está tendo e qual o tipo de risco você prefere correr. Prefere correr um risco da esclerose, do vírus, mas a gente consegue individualizar e mitigar esse risco. Inclusive, se você já usa o natalizumab, é vírus positivo e chegou em 2 anos, existe uma estratégia nova que foi recém-publicada, que é, em vez de aplicar o remédio a cada 28 dias, você poderia aplicar o remédio a cada 42 dias, a cada 49 dias ou a cada 56 dias. E essa estratégia que a gente chama de intervalo estendido, porque o normal é cada 28. Mas a gente pode, em algumas situações, dar mais tempo entre as aplicações. Essa estratégia de intervalo estendido mostrou que aquele risco do vírus que já era pequeno, ele cai mais 90% se você der esse tempo a mais depois de 1, 2 anos de uso da medicação. Esse intervalo, esse risco cai mais 90% do vírus te pegar, do vírus fazer a LEMP, e praticamente não altera a segurança e o controle sobre a esclerose. Então é uma estratégia muito válida para quem já usou 1 ano ou 2 anos do remédio, tem o vírus positivo e não está a fim de trocar de remédio. Então fazer essa estratégia de intervalo estendido pode continuar controlando muito bem sua esclerose e pode baixar aquele risco de vírus que já era baixo, como eu falei, mais 90% de desenvolver os problemas. Então uma excelente estratégia para você discutir com o seu neurologista para não precisar trocar de remédio. E por que a gente fala isso? Porque no SUS, até pouquíssimo tempo atrás, natalizumab era o melhor remédio que tinha. Não tinha outra opção. Ainda não tem. Hoje em dia já está lá escrito no PCDT que o alentuzumab também está incluído, mas nenhum estado conseguiu comprar o remédio ainda para usar. Nenhum paciente consegue usar por enquanto. Já faz quase 1 ano que está lá no papel, mas ninguém conseguiu usar. Então o natalizumab continua sendo a melhor medicação do SUS hoje. Em pouco tempo vai ter o alentuzumab. Mas imagina só, o paciente que tem uma doença muito forte, uma doença grave, que só conseguiu controlar com o natalizumab, chegou em 2 anos de remédio, é vírus positivo, não tinha o que fazer. Ele tinha que voltar para os remédios fracos e correr o risco da esclerose descontrolar. Então muitos pacientes continuaram optando por correr o risco e continuar com o natalizumab e continuam muito bem. Fizeram intervalo estendido, foram monitorando e o vírus não renasceu, não atacou. A pessoa tá boa, tá bem ainda. Quem tem convênio, quem tem dinheiro, quem tem outras opções, tem exatamente isso, tem outras opções. Tem paciente que chega com 2 anos de natalizumab, a gente para e conversa de novo. Ó, paciente, você tem SUS, você tem convênio, você tem dinheiro, o que vamos fazer? Vamos continuar natalizumab no jeito normal, 28 dias. Vamos continuar natalizumab, mas vamos fazer o intervalo estendido com mais tempo das aplicações. Vamos dar um passo para trás, vamos usar remédios mais fracos e arriscar a esclerose, digamos assim. Ou vamos dar um passo para frente ou para o lado e tentar um outro remédio no seu convênio, no SUS, na justiça, que vai poder ser ocrelizumab, alentuzumab, cladribina, que é o Mavenclad, ou o Kesimpta, que é o ofatumumab. Então só tem mais 4 medicações que se equivalem em eficácia ao natalizumab, que tem mais ou menos o mesmo poder de controlar a doença, mesma eficácia contra a esclerose. E dos 4, nenhum tá no SUS hoje. Na verdade, o alentuzumab tá, mas não tá. Como eu falei, tá, mas não tá. Tá incluído, mas ninguém tá conseguindo comprar. E os outros não estão. Então muitos pacientes não têm muita escolha de para onde correr. Ou ele enfrenta o vírus, ou ele toma um remédio mais fraco, ou ele arrisca na justiça alguma coisa. É por isso que muitos pesquisadores, grupos, hospitais fizeram de tudo para estudar esse tal risco de vírus, para estudar esse tal vírus JC, para a gente saber quais são os fatores que fazem ele atacar, quais são os fatores que fazem ele ficar quietinho. Então a gente precisa saber desses fatores para te informar, para jogar para você os riscos de continuar no natalizumab, os riscos de trocar de medicação, porque, como eu sempre falo, você tem que ser o protagonista do seu tratamento. É você que sabe os riscos que você quer correr, as injeções que você quer aplicar, os comprimidos que você quer tomar, as imunidades que você quer ter. Então nós temos que te dar toda essa munida de informações para que você e o seu neuro escolham junto as medicações. Em relação ao vírus, então é isso. Se você chegou até aqui, como eu sempre peço,
Me escreve nos comentários, cheguei até o final, pra mim saber quem tá assistindo o vídeo até o final e quem tá parando e indo embora no comecinho do vídeo. Resumão, JC vírus, um vírus bobo, quase todo mundo tem, tá adormecido na maioria das pessoas. Em alguns casos ele pode renascer, atacar a pessoa. Imunidades baixas, HIV, AIDS, câncer, quimioterapia ou o uso prolongado de natalizumab. Mas mesmo com o natalizumab, a gente tem diversas estratégias para mitigar esse risco. Dosagem do vírus no sangue, ver os valores, o tempo de natalizumab, quantas doses de natalizumab você já fez, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o intervalo nas doses, então a gente pode aumentar as doses para mitigar esse risco, ou então trocar de remédio se for o caso. Mas eu não indico cegamente para todo mundo simplesmente trocar de remédio com medo do JC vírus. Como eu falei, tem muitas estratégias que a gente pode mitigar esse vírus, mas também tem paciente que não quer correr o mínimo risco de ter a LEMP e prefere trocar de medicação para os outros remédios. Algo que pouca gente sabe é que natalizumab não é o único remédio que pode dar LEMP. Então existem casos assim, espalhados na literatura, 1 caso, 2 casos, 3 casos, 5 casos, com praticamente todos os remédios da esclerose. Os mais leves, os mais fortes. Existem casos, sim, mas daí é um ou outro, não é tanto quanto o natalizumab, mas um ou outro pode acontecer também. Então esse risco não é zero, mas assim, é muito baixo. Tanto é que com qualquer outro remédio não tem indicação de ficar dosando o JC vírus. O único remédio que a gente tem que dosar JC vírus é o natalizumab. Nenhum outro vocês vão ver dosando JC vírus por aí. Tá bom, doutor. Cheguei até aqui ao final, deve estar em 15, 20 minutos de vídeo. Resolvi usar o natalizumab e desenvolver a LEMP. O que eu faço agora? Já vi que é uma doença que mata, que morre, que não tem cura. É mais ou menos por aí, mas também não é tanto. A gente tem poucos casos de LEMP com o natalizumab para saber exatamente o que vai acontecer. Os maiores casos de LEMP que a gente conhece são em casos de HIV ou AIDS, que realmente são mais graves, porque realmente a imunidade está muito baixa. Classicamente, a LEMP é considerada uma doença assim, incurável, mortal, sequelante, que é muito ruim. Mas em casos de natalizumab, o que a gente tem visto que não é tão ruim assim. É ruim, mas não é tão ruim assim. O que tem que ser feito? Conversar com o seu neuro para ver se vale a pena parar de uma vez de aplicar natalizumab, para que a sua imunidade vá voltando ao normal aos poucos, ou se você para aos poucos o natalizumab, ou se você faz uma plasmaférese, que é um procedimento que trata surto, que vocês sabem, para tentar tirar o natalizumab do seu corpo o mais rápido possível, para sua imunidade cerebral voltar ao normal e combater o vírus. Essas são as estratégias. Dá para fazer pulso também, para tentar desinflamar um pouco o cérebro do vírus, mas hoje em dia, pelo menos a última revisão que eu fiz, é que não é tão grave assim a LEMP. Mais, eu acho que, tô falando de cabeça que eu não tô com os dados agora, mas eu acho que mais ou menos uns 20%, 15, 20% de taxa de óbito, de morrer, quem desenvolve a LEMP. E dos que sobrevivem, uns 40% sobrevivem com sequelas, digamos assim. Então, lógico, não é legal, não quero pra mim, nem pra vocês, nem pra ninguém. Mas não é uma doença mortal, incurável, que todo mundo achava que era. Mas eu tenho alguns posts sobre isso lá, tem um post sobre LEMP, post sobre JC. Se chegou até aqui, dá uma espiadinha lá no feed, no Instagram, baixa bem, que deve estar lá pra baixo minha publicação sobre isso. Então, para a gente finalizar, vocês já sabem agora tudo sobre o JC vírus, tudo sobre natalizumab, tudo sobre LEMP. Vocês sabem como monitorar o vírus, tem que ser feito pelo menos a cada 6 meses, uma vez por ano, essa dosagem do vírus. A gente monitorar se você continua negativo, se você continua positivo, se você tem valores baixos, valores médios, valores altos do vírus. Uma vez que você é positivo, nunca mais vai ficar negativo. Mesmo que o teu exame venha negativo no próximo, não acredito. Eu continuarei te tratando como alguém positivo para o vírus. Eu não acredito em negativação do exame. Mas se você é negativo, ótimo. Se você era positivo e negativou, não acredito. Vou continuar te encarando como alguém positivo para o vírus. E uma vez positivo, então, sempre positivo. O que pode fazer é mudar os títulos. Aumentar o valor ou diminuir o valor, mas geralmente a gente se mantém estável nos valores dos títulos também. Então tem que ser feita a monitorização do vírus, você provavelmente vai fazer esse vírus junto com os outros exames de sangue que você já faz. Tem que continuar monitorando as ressonâncias, que você já ia monitorar por causa da esclerose. Então, como eu falei, remédio muito seguro, não tenham medo de utilizar. É uma das poucas opções que a gente tem facilmente acessível no SUS e facilmente acessível nos convênios. Uma das poucas medicações de alta eficácia, uma das melhores que a gente tem no mercado, uma das que eu mais utilizo hoje em dia. Então é muito boa para quem tem o vírus, para quem não tem o vírus, é excelente remédio para controlar a esclerose. Se você tem o vírus, chegou até 2 anos, chama teu neuro para conversar, fala para ele tudo que a gente viu por aqui, os riscos do vírus, estratégias para diminuir o risco e quais outras opções tem no mercado do SUS, no mercado dos convênios, no mercado da justiça, para você poder utilizar numa eventual substituição por algo mais forte, por algo menos forte e por algo de mesma eficácia. Então, se você chegou até aqui, só me resta agradecer. Meu muito obrigado pelo seu tempo assistindo esse vídeo e tchau!